Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesse instante. Logo após a oração, o Murilo estará junto com a igreja, louvando ao Senhor, com salmos e hinos 247. Feche os olhos. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos a Ti nesta manhã. Queremos rogar a Tua excelsa presença no nosso meio, de maneira poderosa e graciosa, visitando o Teu povo, Deus, trazendo sobre nós a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua direção. Que o Senhor assim, ó Deus, haja em nosso meio, nos abençoando. Visita os Teus filhos que estão enfermos. Senhor, assim, ó Pai, possa restaurar-lhes a saúde. Ó Pai, visita também, Senhor, aqueles que estão fracos e abatidos, trazendo ânimo, coragem, disposição e desejo de Te servir. Ó Deus bendito, que nesta manhã sejamos ricamente abençoados por Ti, pela Tua santa palavra, nos enchendo o coração, nos exortando, nos trazendo mais a comunhão, nos edificando. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus, Salmos e hinos 247, Santo, 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 amém? Louvem. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano, imenso em Teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda de pé, vamos ler o Salmo de número 57. Salmo de número 57. Diz a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa.
Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o grupo Fonte, né? A graça e a paz, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé? Vamos declarar: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Viemos aqui para adorar e glorificar esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso para mudar todas as coisas, todas as situações. E porque Ele é digno, exaltado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Amém? Se você não pode ficar de pé, não tem problema, mas adore o Senhor. Nós viemos aqui para isso, para bendizer o nome desse Deus. Amém? Você pode bater palma com alegria. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, estamos aqui para bendizer o nome desse Deus, Jesus, glorificá-lo, Santo, porque Pai. um dia aqueles que nem confessaram o nome do Senhor, que se negaram totalmente a se dobrar diante desse Deus, até esses
se ajoelharão diante desse Deus e reconhecerão que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E nós, como igreja, só iremos glorificar, porque as promessas do Senhor, tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, se cumpriu. Amém? Você pode glorificar esse Deus, dizer: aclame ao Senhor, toda a terra, exaltado seja o nome desse Deus em todo o tempo. Aleluias. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluias, meu Jesus. Aleluias. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia, Santo Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Adora o Senhor. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a sua igreja. Aleluias. Um novo céu, uma nova terra nos espera. Aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor, Senhor. Teu amor.
Incomparáveis são, Senhor, as tuas promessas para a tua igreja, Senhor. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. A Ele toda glória, a Ele todo louvor. Porque sabemos, Senhor, ó Deus, que nada merecemos, ó Deus, porque somos pó, Senhor. Ó Deus, Tu és fiel em todo tempo, Senhor, independentemente, Senhor, das circunstâncias que vivemos, Senhor. Nós sabemos que Tu és fiel. É da Sua natureza, Deus, da Tua natureza, Pai, ser fiel. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos negligentes, somos infiéis, Senhor, a Ti. Mas, Senhor, nesta manhã, nós Te pedimos, Senhor, o Teu perdão, Senhor. O Teu perdão sobre as nossas falhas, sobre as nossas negligências, Senhor, como igreja, Deus. E Te pedimos que nessa manhã, Senhor, somente o Teu nome possa ser glorificado. Porque Tu és o único Deus, o Todo-Poderoso, ao qual todo joelho se dobrará, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Você pode declarar que ao Senhor toda glória, toda honra. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. Você pode bendizer esse Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Pra sempre, amém. A Ele a glória, glória. A Ele a glória. A Ele a glória.
tão digno. Tu és o Cordeiro de Deus, o único que foi capaz de nos livrar, Senhor, da condenação eterna que estava destinada à humanidade, Senhor. Mas o Senhor, com amor, com graça e misericórdia, alcançou, Deus. Oh, Senhor, alcançou as nossas vidas. Alcançou aqueles que um dia, Senhor, o Senhor escreveu o nome no livro da vida, Senhor. Te louvamos porque nós somos dignos. Não somos dignos, o Senhor sabe. Oh, Deus, o Senhor sabe, sim. Mas foi o teu amor, Senhor. Por isso não cansamos de dizer a Ti a glória, a honra, o louvor em todo tempo, Senhor. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, ao único que é digno, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, a igreja pode sentar. Louvado seja o nosso Deus em todo o tempo. Bem, meus irmãos, queremos dar a oportunidade agora à nossa irmã Nil, também irá louvar ao Senhor, e logo após o pastor Eudes estará com a palavra, ministrando nesta manhã. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui na presença do Senhor. Grata, meu Deus, por mais uma semana. Grata, meu Senhor, por tudo. Com que pagarei ao meu Senhor por tudo quanto Ele tem me feito? Não é? Se eu pegar todo o ouro e toda a prata, seria como uma palha. Porque nosso Deus, Ele está nos contemplando todos os dias. Ele está nos vendo e sonda nossos corações. E vai tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. E vai botando coisas novas, nos renovando. Então hoje é dia de agradecer. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. Nem vozes de milhões de anjos não expressa minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo a Ti, Senhor. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Quero viver pra Ti.
Queridos, graça e paz, irmãos. É bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio que nos concede de estarmos nesta manhã aqui na sua casa, diante de sua presença, para oferecer a Ele o culto que lhe é devido. Isso é uma bênção muito grande na vida da igreja. Queridos, nós vamos fazer uma reflexão nesta manhã na palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 22 ao versículo de número 36. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, inclusive os nossos amados irmãos que estão aí nas redes sociais participando do culto que estamos celebrando ao Senhor nesta manhã. Atos, capítulo 2, versículo 22 ao versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor, né? Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, sendo vós mesmos como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue por ele determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Homens e irmãos, seja-vos lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus os fez Senhor e Cristo. Que Deus graciosamente nos abençoe nesta manhã, na leitura que fizemos e também na exposição da palavra do Senhor. Feche os olhos e vamos agora entrar na presença do Senhor numa breve oração. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos juntos nesta manhã para celebrar o Senhor, nosso Deus. Queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio, nessa reunião, e também em nossas vidas, através do teu Espírito. Pedimos agora a tua bênção para nós que estamos aqui na tua casa, aqueles irmãos que estão nos ouvindo, através das redes sociais, e aqueles também que irão ver o culto oportunamente. Nos abençoe, nos fala o coração. Tu estás conosco aqui nesta manhã e nós queremos ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Antes eu queria parabenizar a irmã Luísa, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, minha filha, e te dê muitos anos de vida com saúde. Essa figura distinta. Levanta a mão aí para o pessoal. Pronto. Não é tu não, mulher, a outra ali. Muito bem. Irmãos, no mês passado, se não me falha a memória, foi em agosto, nós pregamos sobre o Cristo pregado por Paulo. E na ocasião nós dissemos que
Paulo pregava que Cristo era o Deus Todo-Poderoso, que tinha tudo sob o seu controle, né? Dissemos também que Paulo tinha pregado que Jesus era um homem perfeito, modelo para o cristão. Dissemos também, olhando para os sermões de Paulo e as suas cartas, que Cristo era o redentor do ser humano. Dissemos também que Cristo era o provedor do seu povo, segundo Paulo, né? E dissemos também que ele era o supremo juiz. Então, esses foram os pontos que nós enfocamos quando nós falamos sobre o Cristo pregado por Paulo. Mas nesta manhã, nós vamos olhar outro apóstolo, o Cristo pregado por Pedro. E vamos basear a nossa mensagem no texto que foi lido. Queridos, a vida de Pedro foi uma vida assim fascinante. Era um homem fascinante, carismático, sanguíneo, aquele que sempre gostava de se apresentar quando as situações se exigiam. E ele era um homem querido por Cristo também. Ele fazia parte do círculo assim mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João. Tem até uma musicazinha para criança, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galiléia. Pois é, então, ele fazia parte daquele círculo assim mais próximo do Senhor, né? E certamente gozava de mais intimidade, tinha uma vida assim mais... Presenciou algumas ocasiões especiais no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, também a cura, a ressurreição da filha de Jairo. E lá no Getsemane, ele teve o privilégio, no momento mais adiante, mais aprofundado, ele ter ali presenciado o drama de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no monte, ali no Getsemane. E Pedro, ele foi alcançado por Cristo, e agora chega o dia de Pentecostes, quando a igreja... Os irmãos estavam naquela reunião, quase 120 irmãos estavam ali na igreja orando, esperando a promessa do Pai. O Espírito é derramado sobre a igreja e todos foram cheios do Espírito. E aí, irmãos, o que levou aquele grupo imenso de pessoas, né, a estar presente ali no dia de Pentecostes, foi justamente aquele ruído tremendo que aconteceu quando o Espírito desceu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam reunidos. Aquilo ali causou um rebuliço muito grande ali nas proximidades, e o povo afluiu aquele fenômeno, e ali deu ocasião a Pedro se levantar, explicar o fenômeno. Você vai encontrar isso no livro de Atos, no capítulo 2, versículo de 14 até o versículo de número 21. Pedro explica que aquele fenômeno foi o cumprimento de uma profecia centenária que Deus tinha feito, que iria derramar o seu Espírito sobre o seu povo, e os seus servos profetizariam e assim por diante. Muito bem. Então é oportuno que a gente comece a enfatizar essas coisas. Voltemos à igreja primitiva, olhemos para aqueles obreiros do Senhor, aqueles ministros do Evangelho, a ênfase que ele dava em seus discursos, para que a gente possa resgatar esse valor para a igreja da atualidade, para que a igreja não seja, irmãos, assim, alicerçada num alicerce falso, movediço, e sim na rocha eterna que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é oportuno que a gente enfatize, que a gente fale mais de Jesus Cristo, que a gente mostre que Ele é o centro de todo o programa redentor. Não existe, irmãos, em todo o programa redentor, na história da redenção, desde a eternidade, ninguém mais importante, nem mais precioso do que o Verbo encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro sabia disso. Pedro tinha consciência de que as suas palavras dos seus lábios deveriam sair justamente o que ele entendia, que ele compreendia na sua experiência no Evangelho, porque ele tinha convivido com Cristo durante 3 anos, queridos. Pedro era um pescador, junto com seu irmão André, tinha uma sociedade ali talvez com Tiago e João, que eram pescadores também, mas a chamada dele foi inequívoca. Deus o chamou graciosamente para ser apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e evidentemente antes alcançá-lo com a redenção eterna. Então eu queria nesta manhã aqui na casa do Senhor proclamar
aquilo que Pedro, né, entendia que ele pregava naqueles momentos. Você vai encontrar 4 discursos de Pedro no livro de Atos. E vamos também dar um pulinho nas 2 epístolas que ele escreveu para consolidar cada assunto que vamos mencionar aqui nesta manhã. Então, a primeira coisa, irmãos, Pedro pregou com muita autoridade nesse dia de Pentecoste que Jesus Cristo fora um varão aprovado por Deus, fazendo tudo aquilo que Deus tinha previamente determinado que ele haveria de fazer. Olha o que o texto diz aqui no versículo 22. Quando Pedro abre os seus lábios, explica o fenômeno do Pentecoste e começa dizendo o seguinte, depois, homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Então, queridos, esse varão aprovado por Deus foi anunciado por Pedro quando abriu os seus lábios, depois de explicar o fenômeno de Pentecoste, aquelas pessoas que se encontravam naquele dia, que só de convertidos, eram 3.000 pessoas, talvez tivesse até mais. Aí, pelo menos 3.000 aceitaram a mensagem de Pedro. Ele começa falando sobre a vida ministerial de nosso Senhor Jesus Cristo, os fenômenos que aconteceram ali em seu ministério, no cotidiano de sua vida, as maravilhas que Jesus fizera ali na Palestina na época. Olhos dos cegos foram abertos, leprosos foram curados, surdos passaram a ouvir, fez a multiplicação dos pães, pesca maravilhosa, as enfermidades fugiam diante do seu nome, de sua presença, fora os seus discursos poderosos que alcançavam o coração das pessoas. Em certa ocasião, quando Jesus começou a falar da sua morte sacrificial na cruz do Calvário, e aquilo, digamos assim, causou uma perspectiva negativa por parte dos judeus que esperavam um Messias poderoso que viesse libertar Israel do domínio romano, estabelecer um rei na terra, cuja liderança seria através do rei messiânico. E Jesus começa a dizer que iria morrer, que o seu corpo seria o pão, que seria dado para saciar a sede, o seu sangue daria perdão e assim por diante. Então as pessoas começaram a abandoná-lo. E Jesus perguntou ao seu discípulo, e vós, quem quereis ir embora também? Aí disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna, louvado seja Deus por isso. E interessante, irmãos, é que no livro de Atos, Pedro ele foi, digamos assim, um instrumento usado por Deus para que em nome de Jesus Cristo, aquele ministério de cura, de maravilhas, continuasse sendo realizado. Por exemplo, a questão do paralítico que estava na Porta Formosa, lá no templo em Jerusalém na época. Aí diz o texto aqui, e disse Pedro àquele homem, porque ele era um pedinte, estendeu a mão para pedir esmola, e Pedro e João disseram para ele. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou logo os seus pés e artelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aí disse Pedro, e pela fé no seu nome, quando pediram, ficaram perplexos diante daquele fenômeno. E disse Pedro, e pela fé no seu nome, no nome de Cristo, o Senhor não me fez fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então você vai encontrar também o caso de Enéas, o paralítico que foi curado por Pedro, usando o poderoso nome de Jesus Cristo. Lá em Atos 9, 33 e 35 diz o seguinte, e achou ali certo homem chamado Enéas,
jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então, a expressão eu gosto de dizer aqui, né? Que se Jesus Cristo te dá saúde. E diz o texto: levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E também tem um episódio, aquele fato maravilhoso da vida de Dorcas, aquela discípula maravilhosa, aquela serva do Senhor, né? Que tinha só uma habilidade, que era costurar. E às vezes a gente tem tanta habilidade, né, queridos? Mas os nossos dons e talentos às vezes estão enterrados. Dorcas era só, alguém já disse que era uma agulha a serviço do Senhor. E ela era muito operosa na igreja. E ela trabalhava e fazia os aventais, as roupas. No mundo moderno a gente não sabe nem dizer o que ele fazia, né? Na época eu chamei aventais, sei lá, blusas, né? Vestidos para as irmãs mais carentes da igreja, as viúvas. E ela morre repentinamente, prematuramente. E as minhas irmãs ficam apavoradas e mandam chamar Pedro. Aí acontece o que diz a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que é traduzido-se de Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu, diz a Bíblia, que naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado e depositado num quarto alto, que era o costume dos judeus, né? Muito bem, agora vamos olhar a ação de Pedro quando chegou lá diante daquele cadáver. E Pedro, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a vivo. E isso foi notório por toda a Jope, muitos creram no Senhor. Então, queridos, esse homem maravilhoso, né, que andou pela Judéia, pela Samaria, pela Galileia, ele foi apregoado por Pedro como um varão aprovado por Deus. A segunda coisa, irmãos, é que Pedro pregou com toda a autoridade que Jesus tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos. E essa é justamente a mensagem que a igreja está esquecendo de anunciar. É justamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o cerne da questão, são os pilares do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, dos fatos históricos que nós temos que nos estribar neles, queridos. Porque essa mensagem, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo Paulo, e ressuscitou para a nossa justificação, é justamente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Pedro sabia disso, é por isso que ele disse, olha, ele enfatizou, se vocês observarem o texto, ele desenvolve a questão desta morte sacrificial de Cristo lá no Calvário e a sua consequente ressurreição, argumentando biblicamente sobre a questão. Por quê? Porque aqui está o cerne do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estão os dois pilares do Evangelho. Ninguém pode ser salvo se não crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Essas são as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. E Pedro tinha consciência desta verdade. Aí disse ele lá no seu sermão, e está só uma parte: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, queridos, Pedro começa a dizer o seguinte, olha, que a morte sacrificial de Cristo não foi algo intempestivo, não foi algo que os homens quisessem, mas foi algo que estava previamente programado por Deus na eternidade, de acordo com o seu programa redentor. Porque diz aqui, irmãos, o texto sagrado diz o seguinte, que ele foi entregue por um determinado conselho e presciência de Deus. Jesus veio a este mundo para morrer, especialmente para morrer pelos pecados da igreja e para ressuscitar dentre os mortos para a sua justificação.
A igreja existe por causa desta obra redentora. Não é o exemplo de moral que Jesus deu quando estava vivo, e sim pela sua obra sacrificial na cruz do Calvário. E não foi só uma vez que Pedro disse isso. Veja o que ele disse depois da cura do paralítico lá da porta do Templo Formosa. Disse aos judeus: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que ele disse também em outra ocasião, no outro discurso que ele fez perante as autoridades religiosas de Israel: seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Aí disse Pedro aí no versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, os irmãos começam a perceber que Pedro, ele pregava um evangelho genuíno. Esse evangelho da prosperidade, de bem-estar, de dizer que o crente vai ser cabeça e não pé, é filho do rei, e não tem problema, não tem dificuldade. Esse evangelho não é evangelho genuíno. Ninguém discorda que o Deus da Bíblia é o Deus que abençoa, que guarda, que protege, que faz maravilha no meio do seu povo. Glória a Deus por isso. Mas essa não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Veja o que ele disse na carta de Cornélio, pregando aquele grupo seleto de pessoas que tinham sido convocadas pelo Espírito para estar ali para ouvir a palavra do Senhor. E nós somos testemunhas, disse Pedro, de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não o povo todo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então os irmãos começam a perceber que essa era a mensagem que Pedro amava e pregava para as pessoas, né? Aí lá na frente ele diz, quando escreveu a sua primeira carta: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado, citando o texto de Isaías. Aí na primeira carta ele disse também: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E disse ele ainda, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, estas duas expressões, morte e ressurreição de Cristo, era uma constante nos sermões e nas ministrações que o apóstolo Pedro fazia. Em terceiro lugar, ele disse o seguinte: Pedro pregou que Jesus, após a sua morte e ressurreição, ascendeu aos céus, e lá, entronizado está, governando a igreja e o universo. Olha, irmão, Jesus é maior do que a gente possa imaginar. Que Deus nesta manhã, ainda não, viu? Mas estou dizendo, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, os nossos olhos espirituais, para nós valorizar mais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, volta a dizer, é o centro de todo o programa redentor. Amém? É Ele, só Ele, bendito seja Deus por isso. Então o que Pedro pregou? Ele disse: olha, Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele ascendeu aos céus e lá Ele foi entronizado.
E lá ele está, e a ele estão sujeitos o quê? As coisas, todas as coisas, tudo e todos estão sujeitos à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ler o texto. Versículo 32. Deus ressuscitou, disse Pedro, lá no seu sermão em Pentecostes, a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que é exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido a promessa do Pai, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que por vós agora vedes e ouvis. Aí diz no versículo 34 seguinte, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que pões teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, toda a casa de Israel, com certeza, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus os fez o quê? Senhor e Cristo. Queridos, o Senhor da igreja está exaltado nos céus. Amém? Tudo está sob o seu controle. Nada acontece na vida da igreja se Deus não determinar ou permitir que aconteça. Está sofrendo? Tenha paciência. Porque Deus está vendo. Ele tem um controle da situação. Amém? Paulo chegou a dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Por quê? Porque Cristo está nos céus, exaltado, mas não é somente exaltado, Ele está governando a igreja e o universo, louvado seja Deus por isso. Então considere, irmão, diante da sua dificuldade, dos problemas que você está enfrentando, considere que Deus está no controle de todas as coisas. Esta pandemia, queridos, que pegou a igreja de surpresa e também pegou o mundo. Eu nunca pensei que nós iríamos passar um momento assim, quando todo mundo com máscara, sem nem se ver completamente o rosto. Às vezes até eu nem conheço quem está, não sei nem quem é essa. É tua esposa, é? A Vanderlange. Puxa, de quem é essa jovem que está ali? Por quê? Porque ela está com a máscara, não dá para distinguir. Mudou um pouquinho o visual no cabelo e fica difícil a gente entender. Então veja que tempo chegou a igreja, nós não podemos nos abraçar. Muitos estão com medo em casa. Tem pessoa aqui nessa igreja, que é oficial da igreja, que não se dignou a subir a casa do Senhor com medo. Ou outra coisa. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aí nas redes sociais, e estão aqui presentes aqui nesse santuário, que Deus está no controle de todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Breve Ele dará um comando alto da sua glória, isso vai passar para a glória dEle e para a alegria da igreja, do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por extensão a humanidade vai receber o respingo da graça e bondade de Deus. Querido, Deus está tratando com a igreja e, consequentemente, com o mundo, porque a igreja é o grande negócio de Deus. Tudo está, querido, sob o controle. A gente fica preocupado, o que vai ser do futuro da igreja? Eu fico pensando, matutando em Jesus, e agora? Quando voltarmos de estender mais esse protocolo de saúde, como é que vai ser a igreja? Não será mais a mesma, mas será a igreja do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por isso. Que os fiéis permanecerão e vai crescer mais ainda para a glória de Deus, louvado seja Deus por isso. Vamos ver o que Pedro disse aqui. Olha, lá quando ele pregava na casa de Cornélio, ele disse o seguinte: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vê que coisa linda ele disse, irmão, lá em 1 Pedro 3,22, na sua primeira carta. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado
os anjos, as autoridades e as potências. Então, tudo está sob o controle de quem? De Cristo. Ele é o Senhor, Kyrios, Ele é o soberano, Ele controla, nada acontece, querido. Não cai uma folha desses pés de jambo aqui, que está à minha esquerda, nesta casa, se Deus não autorizar. Um passarinho do seu voo, Deus está tudo sob o controle de Deus. Por que a preocupação? Por que a angústia? Por que o medo? Alguém já disse aí, eu concordo, botou um quadrozinho nas redes sociais, que os crentes, servos de Deus, vai para supermercado, vai para fila, vai para lotérica, vai para banco, vai para isso, para aquilo, mas está com medo de vir para a casa do Senhor. Aqui é o lugar mais seguro, queridos, que nós poderíamos estar. Além de ter os protocolos de saúde atendidos, rigorosamente, temos também a proteção de Deus, louvado seja Deus por isso. Deus está no controle, querido, não tenha medo, descanse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Jesus não saiu, Ele não fechou os olhos, um segundo sequer. Esse olhar sobre a igreja é constante, amém? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Está com problema? Vai lá, conversa com teu pai, conversa com teu Senhor em oração. E Ele vai dar aquele comando poderoso, aquela voz cheia de majestade. E vai dizer, acalma-te, aquieta-te, e as ondas bravias da tempestade hão de se acalmar. Louvado seja Deus por isso. Esse era o Cristo que Pedro pregava. Amém? Está terminando. Mas Pedro pregava também que o Cristo era, o Jesus Cristo, era o Cristo que os judeus esperavam, que estava profetizado no Velho Testamento. Só que ele não estava entendendo o programa redentor. Se vocês lerem as profecias de Isaías, de Jeremias, Ezequiel e Daniel e os profetas menores, vocês vão ver que tem sempre uma, exceto Jonas, que é um livro histórico, e Obadias, que é mais uma censura de Deus, parece que me falha a memória, o descendente de Esaú. O restante você vai encontrar sempre uma perspectiva de que iria surgir no cenário da humanidade um homem enviado por Deus, um ser vindo de parte de Deus, e este iria mudar as estruturas políticas e sociais da humanidade e estabelecer aqui neste mundo um reino, tendo como cabeça a nação de Israel, reino messiânico. Este era o Messias de Israel esperado. Este era o Messias ansiado pelo povo de Israel, que for anunciado. Mas só que o Messias, antes de vir em glória, viria em humilhação, queridos. Aí é que entrou, a cabeça do judeu entrou em parafuso, como se diz. Quando chega Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, foi ovacionado, é verdade, para se cumprir as profecias, mas as autoridades religiosas de Israel não aceitaram. Aí São João, assim com que decepção, ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aí é que está. Aí o texto diz, mas a todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder, a autoridade de ser chamado filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quer dizer, no programa estava estabelecido que esse Messias, antes de vir em glória, viria em humilhação, iria morrer na cruz, iria ressuscitar dentre os mortos, iria ascender aos céus, e depois ele viria como, de fato, o Messias todo-poderoso, que traria tudo sob o seu controle. Ou melhor, deixaria tudo sob o seu controle, como está previsto no programa divino. Breve os céus se abrirão, ouvir-se-á a voz do arcanjo, a trombeta de Deus a de tocar, Jesus descerá em glória para
arrebatar o seu povo e estabelecer o seu governo aqui neste mundo e no universo, governo eterno, louvado seja Deus por isso. Então veja o que Pedro disse aqui. Observe, Pedro, quando Jesus pediu um feedback, um retorno da informação. Feedback é o retorno da informação. E ele perguntou: que diz os homens que eu sou? Aí, não, tu és Jeremias, Isaías, ou algum dos profetas. E vocês, que dizem que eu sou? Aí Pedro, usado pelo Espírito, disse: tu és o Cristo. Olha aí, o Cristo prometido. Amém? E foi adiante, o Filho de Deus. Pedro já traz uma revelação pelo Espírito extraordinária, que esse Messias seria o próprio Deus Filho que iria encarnar. Aí foi que Jesus disse para ele. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Cristo exaltado. Amém? Então, querido, este Cristo exaltado é também o Messias, o libertador profetizado no Antigo Testamento. Aí eu queria enfatizar um pouquinho essa questão. O homem está escravizado pelo pecado. Quando a criancinha nasce, tem uma criancinha aqui, né, nasceu um pouquinho, né, talvez um ano, né, um pouquinho atrás. Pedrinho já tem 5, né, Raquel? Pois é. Então, veja bem, né, quer dizer, nós já nascemos já contaminados pelo pecado. Ou melhor, já escravizado pelo pecado. E pior ainda, mortos em delitos e pecados. A palavra de Deus diz, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, acredita nele, o aceita, ele é transformado, ele é alçado às alturas de Filho de Deus. Paulo diz que eles estão assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Isto é resultado da obra que Jesus realizou como Messias libertador, né? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, disse Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso Pedro anunciava, né? Com muita autoridade. E quando Pedro encerra o seu sermão, queridos, que coisa maravilhosa, né? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Respondeu-lhes Pedro, sempre Pedro, começando, né? Inspirado por Deus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, que nessa manhã, né, esta palavra que foi anunciada, o Cristo pregado por Pedro, era aquele varão aprovado por Deus. Ele disse isso com muita autoridade. Disse também que ele tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos. Disse também que ele tinha ascendido aos céus e ali estava entronizado. E disse também que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, que os judeus não receberam, mas nós o recebemos. Glória a Deus por isso. E por isso que nós somos transformados, regenerados, adotados como filhos de Deus e alçados a uma posição elevadíssima no programa redentor, assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém? Então, portanto, queridos,
O Senhor Jesus Cristo era o assunto principal das pregações dos escritos do apóstolo Pedro. Para Pedro, Cristo era um varão aprovado por Deus, através do qual Deus realizou maravilhas no mundo do Novo Testamento. Era uma pessoa que morrera e ressuscitara dentre os mortos para reconciliar o homem com Deus. Era e é o Deus exaltado à direita do Pai, governando a igreja e o universo. Era o Cristo prometido pelas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Assim sendo, portanto, a igreja da atualidade deve olhar para Jesus Cristo como Pedro olhava. Isto implica, irmãos, em reconhecimento, fé, submissão, compromisso com Cristo e a sua causa. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Feche os olhos e diga: eu quero, a partir de hoje, estar mais apegado a esse Cristo. Confiar mais nele. Diga amém, irmão. Está mais assim, envolvido com a sua causa. Quero viver para ele. Porque isso aconteceu com Pedro, com Paulo, os apóstolos, com homens e mulheres, uma quantidade imensa ao longo da história da igreja. Pessoas que tiveram este entendimento, esta compreensão que Pedro tinha, que foi pregado nos seus sermões, nas suas cartas apostólicas. E Cristo agora era a razão maior do viver daqueles irmãos, e deve ser o nosso também. Até eu escrevi um artigo, o maior dos ideais, Cristo. Cristo, bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar o diácono Murilo para nós cantarmos Saudai. Já saiu? Foi? Então nós vamos deixar para a tarde. A tarde a gente canta, né? No culto da tarde. Então nós vamos agora só informar, queridos, encerrando o nosso trabalho, que nós teremos outra reunião logo mais às 5 horas da tarde. Estaremos aqui para dirigir o trabalho, tem um pregador já escalado. E tem outro grupo que vai, mas eu tenho percebido que, pelo menos na relação que é fornecida através do site do WhatsApp, temos espaço para os irmãos virem à tarde. Porque se não está completo o auditório, você pode vir pela manhã à tarde, qual é o problema? Né? Já que nós estamos cultuando ao Senhor nosso Deus, né? Não quer dizer, eu cumpri a minha obrigação, não venho à tarde. Não, se tem vaga, venha para louvar a Deus. Se habilite, ainda tem tempo. Vamos ficar de pé e encerrar nossa reunião. Queremos agradecer a Deus. Sim, não esqueçam quem trouxe a sua contribuição, colocar ali no gasofilaço, que nós não estamos passando mais a sacolinha, né? Nesse período de pandemia, tá certo? Vamos agora encerrar a nossa reunião, vamos fazer uma oração, pedir a bênção, que a gente está também evitando o uso dos mais microfones, para não haver contaminação. Os irmãos sabem disso, né? Então vamos orar ao Senhor, né? Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Segundo a tua promessa, Jesus, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. E nós cremos nesta verdade revelada em tua palavra. A importância das reuniões evangélicas, Senhor, são por tua causa, pela tua presença, e não pela do pregador, do cantor, do conjunto, e sim pela presença do Senhor da igreja, através do seu Espírito no meio dela. Queremos agradecer pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Queremos agora te pedir misericórdia para nós, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a nos apegarmos mais a Cristo. Amarmos mais a Cristo. Envolvermos mais em sua causa. Vivemos para a glória dele, aqui neste mundo, Senhor. Abençoa a tua igreja, aqui neste bairro, aqui neste local. Abençoe a terceira igreja evangélica congregacional de João Pessoa, que esta obra cresça, prospere, de uma forma sadia para a glória do teu nome. Livra-nos desta pandemia, guarda os teus filhos, aquele que está enfermo, que o Senhor, nesta manhã, através do poder que é em nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os cure, para que eles possam estar conosco aqui, juntos, celebrando o Senhor nosso Deus. Abençoa a tua igreja espalhada nesta cidade,
e neste mundo. Guarda o teu povo com teu grande poder. Abençoa a nossa pátria, tenha misericórdia das autoridades constituídas por ti para governar em todas as áreas. Que essas pessoas tenham temor a Deus, submetam-se a Cristo, para que possam governar bem e nós tenhamos tempos de refrigérios, ó Deus, através da presença do Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares, nos dê um dia restante em paz e nos guarde de todo mal. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Saiam devagarinho, um atrás do outro, guardando a devida distância. E quem puder vir à tarde, que não está aí cadastrado, se habilite, porque tem um lugarzinho para você. As criancinhas, eu trouxe chocolate.